paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma pequena reflexão, dos dias atuais das igrejas no Brasil e no mundo. E quero deixar aqui uma palavra bem antiga, mas muito nova, muito atual. Eu vou deixar aqui para os irmãos. É que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, verso 27 e 28. Vamos ler? Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas internamente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós interiormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Amém, meus amados irmãos? Irmãos, esta palavra aqui, o Senhor Jesus estava repreendendo, os fariseus aqui. O que era fariseu? Fariseu é aquelas pessoas que pediam, que ordenavam para que você fizesse alguma coisa, mas eles mesmos não faziam. É aquele ditado: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então eles eram hipócritas, eram pessoas que não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém entrar, pessoas mentirosas, pessoas hipócritas, como diz aqui em Mateus capítulo 15, uma certa vez, eles falaram que Jesus e os seus discípulos não lavavam a mão para comer, mas o Senhor Jesus falou que o que contaminava o homem era aquilo que saía de dentro, não aquilo que entrava pela boca. O Senhor Jesus sempre foi contra a hipocrisia. E hoje, trazendo essa mensagem, para os dias de hoje, que é bem atual, quantas pessoas, dentro da casa do Senhor, que você não consegue ver mudança. Pessoas que estão na prostituição e chegam dentro da igreja e falam para você não se prostituir. Pessoas que vivem na mentira e falam para que você não venha mentir. Pessoas que vivem cheios de rancor, de ódio no seu coração e praticamente ordenam, ou então pregam para que você venha perdoar. Então vivemos uma geração de sepulcros caiados. A realidade é essa. Eu, como sacerdote, como pastor, eu nunca me vendi para ninguém, nunca negociei aquilo que eu acreditava dentro da palavra de Deus, porque eu acredito que o Senhor Jesus é santo e a Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós, que se dispusemos a servir ao Senhor, que aceitamos Ele como único e suficiente Salvador, que nós venhamos ter uma vida regrada, uma vida de renúncia, uma vida que a gente venha negar a nossa vontade, negar a si mesmo. Mas infelizmente, meus amados irmãos, vivemos dia como ontem, até o meu pastor pregou uma palavra muito forte, que ele disse o seguinte, que do jeito que está aí na igreja no Brasil, se caso a igreja do Brasil chegasse lá em cima, Deus teria que pedir desculpa à cidade de Sodoma e de Gomorra, por causa de tanta mazela, de tanta coisa errada dentro da igreja. Eu penso da seguinte forma, creio eu que o meu pensamento é o mesmo que está aqui na Bíblia. Muitos pais e mães aceitando coisa errada de filho. É porque é o meu filho, Não é porque é filho ou filha, ou neto ou neta, ou pai ou mãe, que se fizer alguma coisa errada a gente não vai corrigi-lo. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus corrige o filho que ama. Então não adianta eu ter um discurso aqui de uma pregação, de exortação e tal, e na prática eu não praticar. Simplificando, não adianta eu falar, que tem muita gente assim, assado, e eu como pastor da igreja aceitar o erro dentro da igreja, aceitar pessoas que estão em adultério dentro da igreja, pessoas que dizem que se arrependem, mas não se arrependem, pessoas que dizem que mudou, mas não mudou. Então o pastor é o anjo da igreja. A Bíblia fala em João capítulo 10 que nós pastoreamos as ovelhas para o Senhor, as ovelhas não são nossas.
Então nós vamos prestar conta. Hebreus fala que nós vamos prestar conta. Independente se for um pastor que esteja dirigindo ou não, nós temos ovelha para cuidar sim, né? Uns com mais e outros com menos. Então eu vejo a responsabilidade do sacerdócio, de pregar a palavra de Deus, de viver. Jesus aqui estava condenando a prática do fariseu, porque ele mandava você fazer uma coisa e ele não fazia, e eles não faziam. Eles exigiam que a pessoa fizesse, mas não faziam, né? É aquilo que o mundo fala, né? Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, meus amados irmãos, creio eu que Deus permitiu essa pandemia no mundo, né? Que infelizmente ceifou várias vidas e deu uma sacudida no mundo. Mas pelo que eu estou vendo, a igreja vai voltar da mesma forma que era, relaxadamente, fazendo as mesmas obras, os pastores da mesma forma, não exortando, não chamando atenção, porque não adianta, meus amados irmãos. Essa história que nós não podemos julgar, a Bíblia fala que nós não podemos julgar, Paulo fala muito claro, são as pessoas do mundo. O próprio Jesus lá em João capítulo 12 fala, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas a própria palavra julga os que estão de dentro. Então, se a gente sabe de alguma coisa dentro da igreja, nós temos que exortar, nós temos que colocar em disciplina assim, para o bem desta pessoa, como Paulo fez isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, né? Para que haja conserto, para que a pessoa reconheça. Nós vemos as cartas das igrejas lá de Apocalipse, Deus exortando cada uma delas ali, né? Ao arrependimento. Então, eu creio que a igreja tem que ser um canal de bênção dessa forma. Por quê? A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, não conformeis com esse mundo, transformável na renovação do vosso entendimento, do pensamento. A Bíblia fala para você não pegar a forma do mundo. Que diferença a pessoa que está no mundo quer ver na igreja? Ela quer ver a união, ela quer ver a santidade, ela quer ver a coisa certa. Enquanto o mundo não vê a união, não vê a coisa certa funcionando na igreja, não adianta, porque a igreja hoje está parecidíssima com o mundo. Ah, você fala que está julgando? Não, eu estou afirmando isso com certeza absoluta, 100%. A maioria das igrejas, toda a generalização é burra, mas pelo caminho que nós estamos vendo, pelas igrejas que a gente frequenta, pelas conversas que a gente tem com os dirigentes, com os pastores, irmão, pecado todo mundo tem, pecado todo mundo erra, mas agora existe o pecado que você pode evitar ele. Você não precisa roubar, você não precisa se prostituir, você não precisa encher a cara de cachaça como muitas pessoas que se dizem crente, enche os cornos de bebida e fala que é crente, né? A Bíblia fala que o sal, ele tempera, ele dá sabor, né? E a Bíblia fala que se o sal for insípido, ele não serve para nada, né? Sem sabor. A Bíblia fala que a luz, ela clareia dentro da escuridão. Então não vem com essa história que nós podemos fazer isso, aquilo, o crente tem que ser separado, né? A Bíblia fala, né, em Romanos capítulo 8, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Né? Muitos teólogos falam que não tem necessidade de fazer aquela parte B ali, que anda segundo a carne, mas não tem essa. Independente de qualquer forma de pensamento, a santidade ela tem que reinar na igreja. Porque se não reinar, o final vai ser um final de ardor, de ranger de dente, um final de muita tribulação, porque existem dois caminhos, céu e inferno. Não adianta. Agora, se Deus predestinou ou não, que eu não acredito, eu creio que Deus deu ao ser humano o poder de escolher, né? E o poder do pastor de decidir, de colocar, de disciplinar. Para que serve o pastor? Se não for para isso. Ah, eu não posso fazer isso. Não, tem que fazer, porque o papel do pastor é disciplinar. O papel do pastor, todos eles na Bíblia fizeram isso. Independente se vai agradar A ou B ou C, nós temos que fazer aquilo que Deus. É melhor a gente ter paz com Deus do que ter paz com todos os homens. Porque quando nós se prontificarmos a servir ao Senhor e fazer a vontade dEle, nós não vamos agradar, com certeza, o pecado, a carne. Você vê que Estevão morreu por falar a verdade. Você vê que Pedro não negociou. Você vê que Paulo morreu ali falando a verdade, só vivia preso por falar a verdade. Então, que evangelho é esse? Será que o evangelho mudou? A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e continua eternamente, né? A Bíblia fala, como foi falado antes na pregação, das testemunhas, que diz lá em Hebreus, que nós estamos rodeados de tão grande testemunho das pessoas que foram martirizadas, pessoas que sofreram, né? Que passaram ali lutas, tribulações, para que esse evangelho chegasse até hoje. E o que nós estamos fazendo com esse evangelho?
de Cristo hoje? Será que vamos ter medo de pregar? Ah, não podemos pregar essa palavra forte porque vai espantar a pessoa da igreja. O que adianta a pessoa ficar na igreja no erro? O que adianta a pessoa ficar na igreja na prostituição? Ou está o sepulcro caiado? Que está vivendo uma vida toda desgraçada, uma vida sem a graça de Deus e querendo corrigir outras pessoas. Aí você chega para a pessoa e fala que aquilo é errado. Um monte de crente capitalista só pensa em benefício, dinheiro, que Deus vai dar, irmão. Não adianta, meus amados irmãos. Deus abençoa o nosso trabalho, porque a Bíblia fala que aquele que não trabalha não come. Nós não temos que ir para a igreja para buscar nada, não. Nós temos que ir para a igreja para adorar, ser grato a Deus pela salvação, pelo preço. Ou será que a salvação de Cristo não é suficiente? A salvação em Cristo Jesus, o sacrifício da cruz do Calvário. Nós temos que passar a olhar mais para a cruz do Calvário. Por quê? Porque a cruz do Calvário foi um preço muito alto, né? Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades para que viéssemos ter uma nova chance de ser religado novamente com o Senhor. E o que nós estamos fazendo com essa graça que Deus está nos permitindo que nós venhamos viver? Será que estamos usando ela da forma certa? Será que estamos falando a verdade ou estamos ocultando a verdade para agradar A ou B? É o que eu sempre falo, quer ser meu amigo, meu irmão? Eu vou falar a verdade. Se quiser ser meu amigo, se não quiser, eu vou amar essa pessoa pro resto da vida, mas não sou obrigado a conviver junto. Amém, meus amados irmãos? Então, que essa palavra sirva, né, de exemplo, de reflexão, para mim, primeiramente, que se eu não viver também, de nada adianta, e das pessoas que estão na igreja vivendo relaxadamente a sua fé, envergonhando o nome de Cristo. Né? Teve uma certa vez que eu conversei com o irmão, chegou ao ponto tal disso. Tinha um pastor lá em Niterói, ele estava chamando esse irmão para o culto da família. Chamando, vamos para o culto da família, que Deus quer falar com você, que não sei o que tal. E esse membro tinha um casamento só. E o outro pastor já tinha 5 casamentos, nem os filhos dele eram da igreja dele. Um pastor que falava 40 línguas, pastor era bem usado por Deus, mas por que adianta você saber a palavra e não praticar? Não adianta nada, meu irmão. Você pode ser bacharel em teologia, você pode ser o que for. Né? Eu agora terminei o curso de bacharel em teologia, não adianta nada se você não praticar, meu irmão. Eu sempre falo isso, muitas pessoas me criticam. Mas pode criticar, pode falar o que for, mas se você saber a palavra e não viver, se o médico, você faz um exame com o médico e te dá a receita e você não tomar, não vai adiantar de nada. Porque o médico te dá o diagnóstico e fala o que você tem que fazer. Se você não fizer, não adianta. A mesma coisa na igreja. Entendeu? Então, esse pastor chamou ele para ir ao culto da família. Ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, você me perdoa, mas o senhor não tem nada para ensinar para mim não, porque eu estou casado com minha mulher já há 40 anos. E o senhor já teve 5 casamentos, nem os seus filhos na sua igreja. Você vai ensinar o que para mim? Aí chegou um ponto da pessoa ser verdadeira e muitas pessoas vão julgar ele. Ah, ele não podia ter julgado. Irmão, será que ele tinha que ter ocultado isso? Será que ele não tinha que ter falado para o pastor para haver conserto? Porque eu acredito no arrependimento. Eu acredito que a pessoa pode se arrepender. Eu acredito que a pessoa pode, em nome de Jesus, ser renovada. Porque Cristo perdoa sim, mas perdoa aquele que se arrepende. Não vamos banalizar a misericórdia de Deus. Ah, misericórdia, o amor, todo mundo fala muito da misericórdia do amor, fala que o pecado nos separa de Deus. Isaías fala que a única coisa que separa o homem de Deus são as nossas iniquidades. Sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, sim, mas não foi para que nós tivéssemos uma vida de pecado, como diz aquela mulher prostituta. Ele falou assim: vai e não peques mais. Como falou com aquele homem que estava aleijado ali no poço de Betesda, que falou: vai, não peques mais para que te não suceda coisa pior. É só ler a Bíblia, irmão. Então essa é a história da pessoa achar uma coisa, achar outra, não. Você tem que entender que a palavra de Deus é como se fosse uma espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, ela corta para lá e para cá. Não adianta. Se eu, pastor Márcio Figueiredo, não viver esta palavra, eu perco a minha salvação. Agora, muitas pessoas acreditam que não. Então continua no seu erro para ver onde você vai parar. Espero que você um dia não lembre disso que eu estou falando, em um lugar que você não tenha mais para onde ter como se arrepender. Amém, meus amados irmãos? Então eu deixo essa reflexão para os irmãos, que os irmãos venham meditar, né? Se vocês quiserem, curtam, compartilhem, que eu creio que Deus está me incomodando para me pregar essa palavra já há um tempão. Porque quando Deus incomoda, muitas das vezes a gente não quer falar.
mas como Deus pede, a gente é obediente, né? Sofra eu, mas que não sofra a obra do Senhor. Fique na paz, que o Senhor vos abençoe. Amém?